Olá, companheiros, boa tarde. A gente está começando agora o Conexão América Latina, programa de todas as terças às 2 da tarde na CEL TV, para a gente tratar a respeito do cenário latino-americano, da conjuntura política aí do nosso querido continente, da nossa América. Queria convidar você a curtir o nosso vídeo, a compartilhar em todas as suas redes sociais, nos grupos, páginas, mensagens privadas para os seus amigos, comentar no nosso chat também, pode fazer o seu comentário que a gente vai ler aqui, o pessoal que está interagindo com a gente. Se você não for inscrito, inscreva-se na CEL TV, já são quase 90 mil inscritos no nosso canal. Do lado do botãozinho inscreva-se, que fica embaixo do vídeo, também tem um botão Seja Membro, para você se tornar membro da CEL TV por apenas R$ 7,99 por mês. É um programa de apoio financeiro à Causa Operária TV, muito importante, né? Uma vez que nós não recebemos dinheiro dos capitalistas, nem do Estado, do governo, somente a classe trabalhadora é que ajuda a nos sustentar aqui para a gente poder fazer uma TV revolucionária, né? Anti-imperialista, comunista, de esquerda, para a gente ter essa programação 24 horas por dia, 7 dias por semana e melhorar cada vez mais essa programação, melhorar nossos equipamentos, nossa qualidade técnica também, né? É muito importante a ajuda financeira, o apoio financeiro dos companheiros que assistem a Causa Operária TV. Eu estou aqui no estúdio Frederic Engels, né? No auditório Frederic Engels, onde fica o estúdio da CEL TV, onde o companheiro, o Rui Costa Pimenta, ele está apresentando o curso, né, o que foi o Stalinismo, uma análise marxista. O curso tem a sua 12ª aula hoje, 7 da noite. Convido todo mundo aí que está inscrito no curso a assistir. E os que não estão inscritos no curso, vocês podem ainda se inscrever no nosso curso, acessar o site da Universidade Marxista, universidademarxista.pco.org.br. Lá você vai ter acesso ao curso, você pode se inscrever por uma quantia módica de R$ 100 apenas. São 16 aulas do curso, a gente vai estar hoje a partir da 12ª aula. Quem se inscrever agora pode assistir as aulas seguintes a partir de hoje ao vivo, e as aulas anteriores vai poder assistir gravadas, porque elas ficam ali na plataforma para você assistir quando quiser, quantas vezes quiser, durante 6 meses. Além disso, a plataforma também conta com a enciclopédia marxista, onde são publicados diariamente verbetes a respeito de biografias, de instituições, de conceitos aí do movimento operário, e também a Biblioteca Socialista, né, onde são publicados livros inteiros, né, tanto em PDF como ali em texto para você poder assistir, para você poder ler, né, na plataforma da Universidade Marxista. Então tem bastante coisa. Tem os grupos de estudos que a gente está fazendo todos os finais de semana para discutir o conteúdo das aulas, né, para enriquecer ainda mais, né, o conhecimento que a gente está ganhando nessa 46ª Universidade de Férias do Partido da Causa Operária. Bom, vamos falar então aqui dos assuntos, né, envolvendo o nosso continente. No Haiti, a situação continua cada vez mais explosiva, né, os movimentos populares, os sindicatos, a juventude, os trabalhadores estão exigindo há muito tempo a derrubada do presidente Juvenal Moïse, que é um capacho dos Estados Unidos, um capacho do imperialismo, um presidente neoliberal, né, que é colocado ali para aumentar ainda mais a exploração do povo haitiano tão oprimido pelo imperialismo, e a revolta está grande. A gente tem aí uma reportagem do Brasil de Fato para explicar o que está acontecendo nas últimas semanas no país. Vamos ver. O Haiti vive dias decisivos para a política nacional. O mandato constitucional do presidente Jovenel Moïse terminou no último domingo, 7 de fevereiro. No entanto, o mandatário não dá sinais de que irá deixar o poder. Acusando de ser vítima de um suposto plano golpista, Moïse ordenou a prisão de 23 pessoas, incluindo o juiz Yvick Eldebrésil, que seria seu sucessor direto. A Corte Suprema de Justiça reiterou que o período de gestão de Jovenel Moïse terminou. Com o Congresso dissolvido desde janeiro de 2020, organizações sociais, partidos de oposição e outros movimentos políticos organizaram uma greve geral para exigir que o presidente cumpra com a lei e convoque um Conselho Nacional de Transição. Es el momento para que
las fuerzas vivas de Haití se pongan de acuerdo con respecto al futuro del país, porque desde el orden constitucional y del marco jurídico, él tendría que irse, pero no se va. ¿Qué significa eso? Eso significa que la ley no se aplica en Haití. Si la ley no se aplica, lo que nos queda es la dimensión moral y la dimensión política. O presidente se negou a convocar novas eleições por conta da pandemia e há um ano governa à base de decretos. Ao todo, foram 140 medidas que, entre outras coisas, determinaram a criação de uma agência nacional de inteligência para supostamente combater o terrorismo. A sociedade haitiana vai continuar mobilizada, né? Então, esse é o sinal que as organizações estão dando para o povo haitiano, né, e construir um programa unitário, né, onde toda a sociedade civil possa construir alternativas, né, de um governo paralelo ao Jovenel Moïse, né? E esse também é o sinal que a oposição parlamentar tem dado, né? Agora, Moïse propõe um novo calendário com um referendo constitucional para abril, propondo uma reforma da Carta Magna que inclui o fim do Senado e do cargo de primeiro-ministro, assim como a possibilidade de disputar a reeleição. Já as eleições legislativas e presidenciais seriam realizadas apenas em setembro. El proceso electoral viola todas las leyes en Haití. Primero, el órgano electoral fue, digamos, seleccionado de manera inconstitucional. La reforma constitucional que se quiere hacer es inconstitucional. Por lo tanto, la comunidad internacional no puede apoyar, digamos, estas iniciativas que evidentemente van a empeorar la crisis en Haití. Os haitianos pedem solidariedade internacional para denunciar o que consideram ser uma ditadura. No entanto, até o momento, nem a Organização dos Estados Americanos, nem as Nações Unidas se pronunciaram sobre a crise política, econômica e sanitária no Haiti, considerado o país mais pobre da América Latina e do Caribe. A chamada comunidade internacional que opera no país através das embaixadas no Haiti, especialmente Canadá, França e Estados Unidos, né, construíram um grupo que chama Core Group. Esse grupo de embaixadas, né, desde o início do governo Jovenel Moïse, é quem sustenta o governo de Jovenel Moïse, né? Então, não é novidade que a comunidade internacional, formal, institucional, se pronuncie defendendo o governo de Jovenel Moïse. Sem esse apoio de organismos internacionais, movimentos sociais de todo o mundo realizaram uma conferência ainda em janeiro para formar alianças para defender a democracia haitiana. O rompimento de uma democracia no Haiti é um rompimento de mais uma democracia na América Latina e no Caribe. Então, é fundamental que os movimentos de todo mundo, as forças progressistas, apoiem o Haiti nesse momento, né? Porque é fundamental não só para o povo haitiano, mas para toda a nossa democracia latino-americana. Que a saída do presidente não garantiza en el mediano plazo la resolución del problema haitiano. Tiene que hacerlo de manera inteligente, porque de lo contrario hasta puede empeorar el problema. Es algo bastante complicado. Um grupo que chama Core Group. Esse grupo de embaixadas, né, desde o início do governo Jovenel Moïse, é quem sustenta o governo de Jovenel Moïse, né? Então, não é novidade que a comunidade internacional, formal, institucional, se pronuncie defendendo o governo de Jovenel Moïse. Sem esse apoio de organismos internacionais, movimentos sociais de todo o mundo realizaram uma conferência ainda em janeiro para formar alianças para defender a democracia haitiana. O rompimento de uma democracia no Haiti é um rompimento de mais uma democracia na América Latina e no Caribe. Então, é fundamental que os movimentos de todo mundo, as forças progressistas, apoiem o Haiti nesse momento, né? Porque é fundamental não só para o povo haitiano, mas para toda a nossa democracia latino-americana. Que a saída do presidente não garantiza
en el mediano plazo, la resolución del problema haitiano tiene que hacerlo de manera inteligente, porque de lo contrario hasta puede empeorar el problema. Es algo bastante complicado. Bom, na Venezuela está se completando aí 2 anos desde que o Juan Guaidó foi eleito, né, com todos os votos que ele conseguiu, ou seja, foi do Donald Trump, presidente do país, né? E desde então o Guaidó ele sofreu altos e baixos e hoje ele está completamente afogado na lama, né? Temos também aí uma reportagem do Brasil de Fato fazendo um balanço aí desses 2 anos de Juan Guaidó, que foi o último, né? A última tentativa até agora do imperialismo de utilizar um fantoche aí para derrubar o governo legítimo do Nicolás Maduro na Venezuela. Vamos ver também a reportagem. Já completaram 2 anos desde que Juan Guaidó se autoproclamou presidente da Venezuela. É evidente que o líder opositor fracassou no seu principal objetivo, derrubar o presidente Nicolás Maduro. E desde janeiro deste ano ele também não é mais deputado, já que o seu mandato terminou e ele não concorreu nas últimas eleições legislativas. Com os resultados negativos, a União Europeia deixou de reconhecê-lo presidente encarregado da Venezuela. No entanto, no Brasil, em alguns países da América Latina e nos Estados Unidos, ele continua sendo considerado a autoridade legítima venezuelana, o que significa que a oposição pode continuar gerenciando os ativos da Venezuela no exterior. Por exemplo, Guaidó controla os 2 maiores bens públicos venezuelanos fora do país. A empresa Citgo, com sede nos Estados Unidos, avaliada em 8 bilhões de dólares e com uma produção diária de cerca de 750 mil barris de petróleo. E a empresa petroquímica Monômeros, com sede na Colômbia, avaliada em 269 milhões de dólares. Nos 2 casos, há uma série de denúncias de má gestão e lavagem de dinheiro. A Monômeros reportou perdas de cerca de 20 milhões de dólares, reduzindo sua participação no mercado de fertilizantes da Colômbia em 20% e em 90% na Bolsa de Valores. Sob direção de Guaidó, a Monômeros teria enviado cerca de 900 mil dólares à Aid Life Foundation, ONG responsável por organizar o Life Aid Venezuela, um show que aconteceu na fronteira entre os 2 países, Colômbia e Venezuela, em fevereiro de 2019, durante o episódio de tentativa de envio de ajuda humanitária à força. Além disso, setores da própria oposição denunciam que os personagens mais próximos a Guaidó criariam contratos falsos para desviar o dinheiro da Monômeros e da Citgo para uso pessoal. No caso da Citgo, o Ministério Público revelou que o dinheiro era desviado da empresa para financiar os 4 maiores partidos de oposição. Roland Carrenho, responsável pelas finanças do partido de Guaidó, foi detido no ano passado e, em conversas de WhatsApp registradas no seu telefone, encontraram comprovantes de depósito mostrando que o Partido Voluntar Popular tinha recebido mais de 400 mil dólares de um total de 1 milhão e 700 mil dólares, que seria sua parcela da Citgo. E a conta não para por aí. A Venezuela possui cerca de 40 bilhões de dólares bloqueados em contas em bancos no exterior. O valor é 5 vezes maior do que as reservas internacionais do Banco Central venezuelano. E de acordo com o Controlador-Geral da República, Guaidó conseguiu desviar 2 bilhões de dólares que estavam bloqueados a contas próprias. E tem mais. Em 2021, foi descoberta uma negociação entre diretores da Citgo e o chefe de gabinete do presidente paraguaio. O acordo incluía perdoar a metade de uma dívida de 269 milhões de dólares do Paraguai com a PDVSA, em troca de apoio político, e de uma propina de 26 milhões de dólares para cada ator desse acordo. Esses são alguns dos casos já divulgados que comprovam como a narrativa Juan Guaidó, apesar de fracassada no campo político, é bastante efetiva no campo econômico. Além da oposição venezuelana, muitos governos podem ter sido beneficiados com toda a farsa legal que envolveu a autoproclamação do líder opositor venezuelano, o que pode explicar por que cerca de 50 países insistem em reconhecer Guaidó como uma autoridade legítima. Isso aí. E ainda falando a respeito da Venezuela, né? A gente tem uma outra reportagem aí do Brasil de Fato que mostra, né, o que a imprensa brasileira nunca mostrou, né, o lado da Venezuela que a imprensa nunca mostrou, que é a questão da mobilização da população, né, mobilização dos trabalhadores, dos que eles chamam de comuneiros, né, tanto da cidade como do campo, ou seja, os trabalhadores aí que moram, né,
nos bairros populares, nas favelas, assim como os trabalhadores do campo, se auto-organizando nas chamadas comunas, né? Que desde o começo do governo Hugo Chávez têm sido impulsionadas aí pelo processo bolivariano e organizadas pelos trabalhadores. Nessas comunas, os trabalhadores, eles produzem, né, alimentos, produzem inclusive equipamentos, diversos tipos de produtos, estão relacionadas também com o poder operário em algumas fábricas, né? E no caso da Venezuela, com a crise que o país vive nos últimos anos, elas estão voltadas principalmente para a produção de alimentos, né? O que é uma coisa essencial para a Venezuela, uma vez que o país está impedido aí de comprar alimentos do exterior, sendo a Venezuela um país historicamente dependente da importação de alimentos. A reportagem do Brasil de Fato também explica como que funciona essa aliança aí entre as comunas do campo e da cidade. Vamos ver. Do povo para o povo. Assim funciona o plano que une comunas do campo às comunas da cidade na Venezuela. Cerca de 90 produtores associados ao plano que cultivam legumes, hortaliças e frutas em 8 estados do país e levam essa produção até a capital Caracas. Empezamos a hacer reuniones con el productor, con los productores, en donde los productores también escuchábamos todos esos requerimientos que necesitaban esos productores, ver cómo solucionábamos esos requerimientos y empezamos a realizar el trabajo en conjunto con ellos. Desde planificar la siembra hasta de qué manera la íbamos a distribuir, en dónde la íbamos a distribuir y hacia quién iba a ir esa producción. Siempre teniendo en cuenta y dejando en claro de que el trabajo que se iba a hacer era un trabajo social y que nos permitiera tener saldos organizativos tanto en el campo como en la ciudad. Bueno, y de esa manera empezamos nuestra primera comunidad, que fue la primera comunidad que tocamos, fue el 23 de enero con la gente del Panal 2021. Esta es la primera feria del año, sí señora, gracias a Dios. Los combos que estamos ofreciendo ahorita en estos momentos tiene la oferta ahorita de 12 rubros, entre esos está el tomate, la cebolla, el pepino, el cebollín, el ajo porro, el cilantro, la papa, el apio. Y si hacemos una comparación ahorita a que tú compras, un solo producto no va a valer lo que tú vas a comprar ahorita, lo que nosotros estamos ofreciendo. Solo el pueblo salva al pueblo. Lamentablemente ahorita con este bloqueo y la inflación que nos está comiendo, tenemos que buscar la manera de producir e ayudarnos mutuamente. Em 5 anos de plano, foram realizadas 250 viagens e distribuídas cerca de 1.500 toneladas de alimentos que chegaram a quase 300 mil famílias. A articulação entre movimentos urbanos e camponeses serviu para driblar o bloqueio. No campo, a tarefa é produzir mais, sem veneno e valorizando o trabalho do agricultor. Na cidade, os alimentos chegam a um preço justo, de maneira transparente e integrada. Pueblo a Pueblo também possui um fundo para autofinanciar as comunas que fazem parte da articulação. Una de las dimensiones fundamentales es acortar la distancia destructiva que hay entre el sector campesino y las comunidades urbanas, que básicamente son consumidoras de productos alimenticios. El plan Pueblo a Pueblo surge principalmente con el enfoque de trabajar con esa dimensión agroecológica que es fundamental. Cómo hay alianzas entre el Movimiento Popular del Campo y el Movimiento Popular de la Ciudad para la distribución de alimentos sanos. Esa fase de cómo garantizar, ¿verdad?, ese espacio territorial de organización que permita que podamos alimentarnos de una manera segura, soberana, sana y que sea respetado el trabajo del campesino, que sea ese trabajo valorado y que sea visibilizado y que en Venezuela se sepa que los que producen lo que comemos es la familia campesina que está a nivel nacional esforçando-se por produzir com toda a problemática que temos em cima. No entanto, nos últimos 2 anos, o desabastecimento de gasolina e o aumento do preço dos insumos básicos para o cuidado da terra impuseram mais dificuldades aos pequenos produtores. Bueno, está difícil por los abonos, o sea,
No está fácil porque todo está muy difícil, la gasolina, o sea, como sacar la producción de aquí está difícil, pero ahí estamos luchando. De la producción que produje, saqué calabacín, berenjena, cebolla y zanahoria. Y lamentablemente, pues el año pasado, por problemas de la gasolina, se perdió una parte de producción, lo que fue la berenjena, parte del calabacín. Apesar de que a agricultura familiar é responsável por cerca de 70% das hortaliças presentes na mesa dos venezuelanos, o governo adotou como estratégia para reativar a produção o investimento no agronegócio. O Plano Siembra 2020 ofereceu mais de 200 milhões de dólares para a agricultura de larga escala. No, un crédito nunca recibí un crédito. Bueno, aquí mayormente el productor le vende al intermediario, pues es el único que tiene como venderle. Y si tiene el carro que llega a donde tiene que comprarlo, más fácil, porque el productor nunca tiene el camión para ir a vender su producción a la ciudad. Y se llevan la producción y si tienen que durar lo que tienen que durar para pagarla, tienen que llevársela. Es mejor que se la lleven, a que la paguen cuando quieran, a que se pierda todo el esfuerzo que se ha hecho. Além de ser elo entre as organizações do campo e da cidade, Pueblo a Pueblo defende a organização social do consumo e da produção como forma de fortalecer a soberania alimentar da Venezuela. Si se puede activar la P de producción de los CLAC sería extraordinario, porque entonces la bolsa CLAC viene con las particularidades locales y que haya esa propuesta de integración entre la comunidad campesina productora, el gobierno y, por supuesto, los consumidores. Ahora es el momento, como decía Chávez, de que salgan los verdaderos revolucionarios, los que creemos en lo que decimos, en lo que aprendimos, en la historia que nos contaron. Bom, vamos falar então das eleições no Equador, né? No domingo retrasado, né, houve a eleição, o primeiro turno das eleições no Equador, no qual o candidato Andrés Arauz, do UNES, apoiado, né, pelo Rafael Correa e por toda a base correísta no Equador, do nacionalismo burguês, do progressismo, né, que governou o Equador na época em que o Evo Morales governou a Bolívia, em que a Cristina Kirchner governou a Argentina, em que o PT governou o Brasil. O Andrés Arauz ele terminou em primeiro lugar no primeiro turno com 32,71% dos votos. Mas houve um problema que ainda não foi resolvido nessas eleições equatorianas, que é quem vai para o segundo turno com Andrés Arauz. Isso porque a segunda colocação houve um empate técnico entre o Guillermo Lasso, que é da direita tradicional, com 19,74% dos votos, e o Yacu Pérez, um suposto esquerdista, com 19,38% dos votos. Então, 19,74% contra 19,38%. O Lasso ele tem uma vantagem praticamente inexistente em relação ao Pérez, né? E todos esses dias aí está havendo uma tentativa de recontagem de votos, várias denúncias de fraude, né? O Yacu Pérez primeiro se aliou ao Lasso para eles tentarem resolver essa questão, depois agora eles estão começando a brigar, mas o fato é que as eleições no Equador ainda estão longe de terminar. O Andrés Arauz ele ainda aguarda quem vai para o segundo turno junto com ele, mas existe uma situação muito importante com relação a isso, né? Porque a burguesia equatoriana provavelmente está fazendo como ocorreu aqui no Brasil nas eleições estaduais de São Paulo em 2018. Talvez o pessoal lembre, né, que houve também muito tempo para se decidir quem que teria vencido as eleições, quem que passaria, na verdade, quem que seria o novo governador de São Paulo, né? Entre o João Dória e o Márcio França, né? Uma coisa que não costuma ocorrer aqui no Brasil. Eles ficaram a noite inteira de domingo ali, paralisaram a contagem de votos e finalmente decidiu-se que seria o João Dória. Isso daí, logicamente, foi uma coisa ali de bastidores entre diferentes setores da burguesia. No Equador,
aparentemente também está sendo a mesma coisa, né? O Lasso é o candidato tradicional da burguesia para se contrapor ao Andrés Arauz, né, um candidato de esquerda, embora seja extremamente moderado, muito mais moderado que o Rafael Correia. E o Pérez, ele apareceu aí nessas eleições como, em um primeiro momento, uma tentativa, né, de dividir os votos da esquerda por parte da burguesia para tirar votos do Arauz, né, e possibilitar que o Lasso chegasse forte para a vitória eleitoral. Mas essa situação mudou um pouco quando a gente vê que o Pérez ele pode, né, ir para o segundo turno. A burguesia ainda está se decidindo quem é que tem mais chance de vencer o Andrés Arauz no segundo turno. E aí a gente entra na questão do Yaku Pérez, né, que estava sendo vendido como um candidato ecossocialista e representante dos movimentos indígenas, que são muito amplos, né, muito e fortes, inclusive, no Equador. Ou seja, alguém de esquerda, representante de camadas populares, né? Mas essas eleições estão mostrando que não. Ele está ali disputando com o Lasso para ver quem vai ser o candidato da burguesia para evitar a volta do correísmo ao poder no Equador. E a gente vai falar, inclusive, a respeito disso daí logo em seguida. Mas primeiro a gente precisa desmascarar quem é o Yaku Pérez, né? Ele mudou o nome para se chamar Yaku Pérez recentemente. Antes ele, já como um político, né, ele se chamava Carlos Pérez. Ele fez uma mudança no visual aí para parecer, né, um indígena, para ficar mais uma coisa mais identitária e demagógica, né, a fim de ganhar um certo apoio popular. E é importante a gente entender, né, que essa defesa do ecossocialismo, do meio ambiente, dos direitos indígenas, das terras indígenas, em muitos momentos na América Latina, isso daí é utilizado pelo imperialismo, né? Foi utilizado pelo imperialismo na Bolívia, tentando ali mobilizar um setor mais atrasado e desorganizado dos indígenas contra as obras, tentativas de industrialização por parte, né, do Evo Morales. Houve ali momentos de extrema tensão, né, de setores indígenas com o governo Evo Morales, impulsionados pela direita e pelo imperialismo, né, para boicotar o governo. Na Venezuela isso também ocorre, em certa medida até no Brasil, né, durante os governos do PT isso daí ocorreu, e no Equador a mesma coisa. Então o Yaku Pérez apareceu como se ele fosse uma liderança indígena, no movimento indígena opositor ao Rafael Correia, quando este estava no governo do país. No entanto, já nas eleições de 2017, o Yaku Pérez ele começou a tirar a máscara, né? Porque nessas eleições, o Lenín Moreno, que hoje é um presidente, praticamente um ditador neoliberal no Equador, naquela época ele se apresentava como se fosse o sucessor do Rafael Correia, né? Rafael Correia já não podia concorrer a uma reeleição, então o Lenín Moreno seria o seu substituto, uma espécie de Haddad, né, do Rafael Correia. E ele foi para o segundo turno com o Guillermo Lasso, que hoje está também disputando as eleições no Equador. O Guillermo Lasso ele é né, um ex-banqueiro, embora você nunca possa ser um ex-banqueiro, né? Se você já foi banqueiro, você continua aí com as suas relações com o setor financeiro. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, né? E o Yaku Pérez ele deu uma declaração falando que ele não iria apoiar, né, o candidato do Rafael Correia, que pelo contrário, ele preferiria um governo dos banqueiros do que o que, segundo ele, uma ditadura do Rafael Correia. A gente tem um vídeo aí, inclusive para a gente mostrar, daquelas eleições, segundo turno de 2017, nas eleições presidenciais do Equador, e Yaku Pérez perguntado quem ele apoiaria no segundo turno. Vamos ver aí. Es preferible un banquero que una dictadura. Bom, vocês viram, né? Foi perguntado aí numa entrevista
Antes, é preferível um governo dos banqueiros do que uma ditadura. Já com a mesma propaganda, né, da imprensa burguesa e do imperialismo, de que os governos nacionalistas, aí, bolivarianos, segundo eles, são ditaduras, né? E o Yacu Pérez, ele continuou com essa campanha e aprofundando, na verdade, essa campanha, né? Desde a eleição aí, na verdade, inclusive antes da eleição do Lenín Moreno, quando ainda o Rafael Correa estava, né, na presidência do Equador. Por exemplo, a gente tem aí um primeiro tweet do Yacu Pérez, naquela época, né? Vocês vejam aí, novembro de 2016. A corrupção acabou com o governo de Dilma e Cristina Kirchner, né, na Argentina. Agora falta que caiam Rafael Correa e Maduro. É só questão de tempo, pois vemos aí então um esquerdista indígena identitário golpista, né, com a mesma propaganda da direita coxinha, da burguesia, do imperialismo, do MBL, né, de que os governos de esquerda na América Latina, Dilma, Cristina Kirchner, Rafael Correa, Nicolás Maduro, são governos corruptos e não foram derrubados por um golpe do imperialismo, mas sim por causa da corrupção, porque o povo se encheu desses caras, né, e derrubou a Dilma, derrubou a Cristina Kirchner, derrubaria Rafael Correa e Nicolás Maduro. Depois, né, o Yacu Pérez, em 2018, né, ele voltou a falar sobre isso daí, agora dessa vez comparando, né, o Evo Morales da Bolívia com o Rafael Correa, como se os dois fossem corruptos. E além de serem corruptos, ambos teriam apostado, segundo Yacu Pérez, na reeleição, ou seja, uma coisa de ditador, né, se querer se perpetuar no poder, como a direita sempre acusa aí os regimes nacionalistas da América Latina, autoritarismo, machismo, extrativismo e serem populistas, né? Isso aí a gente vê aí bastante demagogia direitista, moralista e identitária também, pegando a questão aí do meio ambiente e das mulheres para denunciar, para acusar, né, o Rafael Correa e os seus pares nacionalistas de outros países aqui da América Latina. Pois, finalmente, os desejos, né, do Yacu Pérez foram se tornando realidade quando o Lenín Moreno assumiu o governo, traiu completamente a chamada Revolução Cidadã e começou a perseguir todos os ex-membros do governo do Rafael Correa, botou na cadeia o Jorge Glass, que foi vice-presidente do Rafael Correa, o Jorge Glass, que foi preso, inclusive, em situação totalmente desumana, ele fez greve de fome na cadeia por causa da situação dele. O Rafael Correa teve que ficar na Bélgica exilado, porque se voltar ao Equador ele é preso, tanto é que ele não pôde concorrer nessas eleições, né? E o Evo Morales caiu, né, por um golpe de Estado, e o Nicolás Maduro também sofrendo muita perseguição na Venezuela por parte das tentativas de golpe imperialistas. O Yacu Pérez também, né, como uma suposta liderança relacionada aos movimentos indígenas, organizações indígenas, teve um papel na traição das mobilizações de 2019 contra o Lenín Moreno, né? A gente lembra que naquele ano o governo do Lenín Moreno, já há 2 anos no poder, ele implementava uma série de reformas neoliberais, né, desregulamentando os preços dos combustíveis, dos hidrocarbonetos, né, principalmente do petróleo. O Equador é um país rico em petróleo. Na época do Rafael Correa, o Estado controlava, né, o petróleo. Depois, com essas reformas neoliberais do Lenín Moreno, o petróleo começou a ser
regulado pelos preços do mercado internacional, que são controlados pelos grandes monopólios petrolíferos. Isso daí afetou, né, o aumento da gasolina foi muito grande, tudo relacionado ao petróleo. A população equatoriana, já vítima de uma série de ataques contra os direitos trabalhistas, contra a aposentadoria, contra privatizações, uma série de coisas. Isso daí foi o estopim para uma revolta gigantesca da população equatoriana, que se insurgiu nas ruas contra o Lenín Moreno. Mobilizações gigantescas de massas no Equador ocorreram naquele ano e foram tão poderosas que obrigaram o Lenín Moreno a fugir de Quito, que é a capital do Equador, e transferir temporariamente a capital para Guayaquil, que é uma região onde é o centro financeiro do Equador, né, onde existem os principais bancos e a burguesia é mais poderosa, né? Então acuou de tal forma o governo Lenín Moreno que ele teve de fugir. E os equatorianos estavam a um passo de derrubar o próprio governo do Lenín Moreno, se não fossem as organizações indígenas, mais precisamente as lideranças dessas organizações indígenas, como é o caso da CONAIE. O que elas fizeram? Elas entraram em um acordo com o Lenín Moreno, quando esse daí já estava quase caindo da cadeira presidencial, para que os protestos acabassem em troca de que o governo decidisse não aumentar o preço dos combustíveis. Os equatorianos, a revolta já tinha extrapolado muito a questão do preço dos combustíveis e era uma verdadeira insurreição popular pela derrubada do governo do Lenín Moreno e pela extinção do regime golpista e neoliberal implantado no Equador, né? Os equatorianos já chegavam até pedir a Assembleia Constituinte, a volta do Rafael Correa, tudo mais. Era uma revolta muito radicalizada. Não é que nem aqui no Brasil em 2013, né? Não era só para a questão dos 20 centavos da passagem. No Equador não era só o preço da gasolina, mas aí as lideranças indígenas, elas acordaram com o Lenín Moreno resolveu não aumentar por enquanto o preço da gasolina, e aí os protestos terminaram. Poucos meses depois, o Lenín Moreno voltou a aumentar o preço da gasolina, mas como os equatorianos já estavam desmobilizados pelas lideranças indígenas, isso daí foi enfiado goela abaixo dos equatorianos. São essas mesmas lideranças indígenas, entre eles o Yacu Pérez, que estão, né, atuando contra a candidatura do Arauz, o candidato do Rafael Correa, nessas eleições. Tanto é assim que o Arauz, né, o Guilherme Lasso, retribuiu o Pérez, o apoio do Pérez em 2017, afirmando que entre Arauz e Pérez, ele apoiaria nessas eleições aqui no segundo turno o Yacu Pérez. E o Yacu Pérez também falou que entre o Arauz e o Lasso, ou seja, assim como em 2017, né, entre a ditadura bolivariana e um governo dos banqueiros, o Yacu Pérez fica com o Guilherme Lasso, o homem dos banqueiros no Equador. Uma coisa também que é importante a gente lembrar, né, no mesmo ano aí dessas mobilizações de massa, essa insurreição, né, que ocorreu do povo equatoriano contra o Lenín Moreno, o Yacu Pérez ele foi recepcionar o novo embaixador dos Estados Unidos no Equador. Ele foi para uma festa de recepção, né, desse embaixador no Equador. Então, o Yacu Pérez é um amiguinho, né, dos norte-americanos no Equador. Deixa eu terminar aqui uma coisa que eu, antes de agradecer o pessoal que está participando. Isso daí, as eleições no Equador tem uma semelhança, né, com as eleições da América Latina nos últimos anos, porque na Argentina, a Cristina Kirchner, sofrendo perseguição da justiça, resolveu não se candidatar, acabou capitulando e colocou em seu lugar um candidato muito mais à direita, né, o Alberto Fernandes. O Alberto Fernandes acabou ganhando as eleições com o apoio da burguesia, porque era insustentável manter o Maurício Macri no poder. Depois, na Bolívia, né, o golpe derrubou o Evo Morales,
A mobilização dos bolivianos foi muito grande e obrigaram a que houvesse novas eleições. O Evo Morales não pôde se candidatar, a burguesia que derrubou ele, lógico que não queria o retorno dele. Ele concordou com isso, fez um pacto e colocou ali o Luiz Arce, que era também um burocrata muito mais à direita do que o Evo Morales, para concorrer. Devido à pressão popular, o Arce ganhou. E no Equador, uma coisa parecida, embora a gente ainda não saiba qual vai ser o resultado disso, porque o Rafael Correa, impedido de retornar ao governo por causa da perseguição política, teve que escolher ali um candidato palatável para a burguesia, que é o Arauz, que também está à direita dele, para concorrer nessas eleições, né? A gente pode traçar um paralelo com o Brasil, que é a questão aí do ex-presidente Lula ter indicado, né, o nome do Fernando Haddad, caso o Lula não possa concorrer à presidência, né? O Haddad é, assim, grosso modo, um político igual o Arauz, igual o Luiz Arce e também, de certa maneira, parecido, né, com o Alberto Fernandes, embora o Alberto Fernandes seja um homem já mesmo do imperialismo e não tenha relação com os movimentos populares que o Haddad tem, mesmo sendo uma relação muito fria a do Haddad, né? Aí a questão que aparece no Equador, né, é o Yacu Pérez, um candidato aí que se vende de esquerda, para não apenas tirar o voto no primeiro turno do candidato da esquerda nacionalista, mas inclusive ser financiado e impulsionado pela burguesia para vencer as eleições, para chegar no segundo turno e derrotar o candidato do nacionalismo, caso seja necessário para a burguesia, caso seja de interesse dela, né? Coisa que a gente não viu na Argentina, nem na Bolívia, né? De ter uma suposta terceira via aí com chances de ganhar. A gente viu isso daí no Brasil no ano passado nas eleições municipais, em que o Guilherme Boulos, né, primeiro foi utilizado pela burguesia para tirar votos do Gilmar Tato, né, e depois ele acabou até passando o Gilmar Tato e indo para o segundo turno com o Bruno Covas, né. Então, a gente já viu uma coisa um pouco semelhante com o que ocorreu no Equador, aqui no próprio Brasil mesmo, né? Dependendo de como for a situação aí que a burguesia tenha diante de si, com o PT com uma candidatura forte que não pode ser aceita pela burguesia, ela pode, inclusive, repetir o que está acontecendo no Equador e o que ela já esboçou nas eleições de 2020 aqui em São Paulo. O que a gente precisa só é acompanhar os próximos passos para ver o que vai acontecer no Equador, né? E se isso daí vira uma tendência, de fato, na América Latina, para o imperialismo tentar impedir, né, que o nacionalismo de esquerda, que tem base de massas, ou então que mesmo uma força à esquerda dele consiga chegar utilizando aí fantoches que se dizem de esquerda. Valeu aqui a Maria do Carmo Oliveirar, deve ter escrito errado o nome dela, Oliveira Reis. Boa tarde, companheiro Vasco, que não é da Gama, é do PCO. Obrigado pelo comentário. Compartilhando, isso aí, é importante compartilhar. Arthur Freitas aqui também com a gente. Adriano Teixeira, sou eu. E desta vez eu consigo, que enviou um super sticker. Muito obrigado pela sua colaboração. Desta vez eu consigo. Vamos ver aí a coluna da querida Ilka Oliva Corado, a poetisa guatemalteca que vive nos Estados Unidos e que contribui com o nosso programa com os seus poemas aí em Crônicas de uma Inquilina. ¿Qué tal están? Les saluda Ilka Oliva Corado. Hoy voy a leerles uno de mis poemas favoritos. Por la magia que tienen las palabras. Las palabras pueden deshacer y hacer. Es un poema publicado en el poemario Luz de Faro por Ilka Editorial. Palabras. Hay palabras que vienen del tiempo, otras que bajan la luna. Hay palabras que corren deprisa y otras que abrazan la bruma.
Hay palabras que hieren y matan, otras que abrigan y curan. Hay palabras silvestres y otras que despiertan bravura. Hay palabras que desnudan, otras que libertan. Hay palabras entre dudas y otras que conversan. Hay palabras silenciosas, otras tan dispersas. Hay palabras que reprochan y otras tan inmersas. Hay palabras que sucumben, otras que embelezan. Hay palabras que retumban y otras que regresan. Hay palabras que se marchan, otras en floresta. Hay palabras que se secan, otras que en respuesta. Hay palabras que se olvidan, otras que amanecen. Hay palabras que descuidan y otras que merecen. Hay palabras que se intuyen, otras que se manifiestan. Hay palabras que concluyen y otras que son una orquesta. Hay palabras, amor mío, que te ven y hacen fiesta. Hay palabras de albedrío y las tuyas, siempre honestas. Les saludó Ilka Oliva Corado. Cuídense mucho e hasta la próxima. Muito obrigado, Ilka. Sempre um prazer aqui ouvir os seus poemas. Também é sempre um prazer ouvir a coluna da Márcia Chueri, direto de Cuba, que traz mais informações e novidades aí da querida ilha caribenha. Vamos ouvir. Olá, hoje é 16 de fevereiro de 2021. Sou Márcia Chueri e falo direto de Cuba. Esta semana há duas notícias internacionais que envolvem a ilha. No sábado, dia 13, o Ministério de Relações Exteriores de Cuba divulgou uma declaração em que relata uma história que deve chamar a atenção internacional. No sábado anterior, 6 de fevereiro, a Embaixada de Cuba na Colômbia recebeu uma informação sobre um suposto ataque militar que seria perpetrado pelo Exército de Libertação Nacional da Colômbia. Ante uma denúncia tão grave, e cuja veracidade ainda por cima não foi possível confirmar, o embaixador cubano tentou fazer contato com a chanceler colombiana, mas a reação dos funcionários daquele país não correspondeu à seriedade do assunto. A outra medida tomada imediatamente aqui foi avisar a Delegação de Paz do Exército de Libertação Nacional da Colômbia, que está em Havana. Eles responderam que não tinham nenhuma informação sobre o tal ataque. Bom, independente de a informação ser verdadeira ou falsa, por que buscar justamente a Embaixada de Cuba para avisar? Qual o interesse em envolver Cuba numa questão da Colômbia? Acontece que desde fevereiro de 2017, Cuba funcionou junto com o Brasil, Chile, Equador, Venezuela e Noruega como países garantes das negociações de paz entre o ELN, Exército de Libertação Nacional, e o governo da Colômbia, negociações essas que estavam sendo realizadas no Equador. Em maio de 2018, o Equador deixou de ser sede, que então foi transferida para Havana a pedido das partes. Em janeiro de 2019, o governo colombiano abandonou as negociações e se recusou a cumprir o protocolo de ruptura do acordo, que diz que ele deve garantir o regresso seguro da delegação do ELN à Colômbia. Por isso, os membros do grupo continuam aqui. Vejam bem, faz mais de 2 anos que a delegação de paz do ELN está em Havana, esperando que o governo colombiano cumpra o acordo. E todo mundo sabe o que está acontecendo na Colômbia. Os assassinatos de ex-guerrilheiros que aceitaram depor as armas e as chacinas que ocorrem quase diariamente. Pois bem, depois que a Embaixada de Cuba avisou o Ministério colombiano sobre o suposto atentado, em vez de investigar e tratar de impedi-lo, eles vazaram o assunto para a imprensa. Para dizer pouco, foi uma atitude bem estranha. E tudo isso acontece justo agora, em que o governo Trump, em um de seus últimos atos, incluiu Cuba na lista de países que não combatem o terrorismo. Até faz pensar se não terá sido uma armadilha
para pressionar Cuba a mandar a delegação de paz de volta para a Colômbia sem garantias. Ou qualquer outra arapuca que eles são capazes de montar também. Bem, Cuba respondeu à altura, tornando público tudo o que aconteceu e reiterando que vai continuar cumprindo seu papel nas negociações de paz até que a Colômbia cumpra o dela. O outro fato internacional, que por enquanto é só conversa, foi a divulgação de uma notícia de que o governo Biden pretende fechar a prisão de Guantánamo. Vamos entender bem isso. Fechar a prisão não é o mesmo que acabar com a base de Guantánamo. Os Estados Unidos ocupam ilegalmente uma parte do território cubano, e a notícia não se refere a isso. A base naval de Guantánamo ocupa 117 km² de território cubano e foi negociada em 1903 como um arrendamento. Desde 1959, Cuba exige que os Estados Unidos se retirem de lá, mas eles se recusam a sair. A tal prisão funciona dentro da base. A prisão, foi criada em 2002, depois dos ataques às Torres Gêmeas. Como os Estados Unidos afirmam que tem apenas a posse do lugar, mas que a base não é território norte-americano, eles criaram um truque legal para se livrar das acusações de violações dos direitos humanos. Assim, naquela prisão, eles prendem qualquer pessoa de qualquer nacionalidade, inclusive sem acusação ou julgamento, ou seja, eles sequestram essas pessoas. Além disso, como já foi denunciado e divulgado amplamente, os presos são torturados. Já provaram, inclusive, que eles têm até um manual de tortura, preparado por psicólogos. Há torturas específicas para os seguidores da religião islâmica. Sabe-se que por aí já passaram 775 prisioneiros que tinham entre 13 e 80 anos. Isso, você ouviu, eles prendem menores também. O que o governo Biden disse até agora é que o fechamento da prisão será estudado, que existe intenção de fazê-lo. O ex-presidente Barack Obama, uns 10 anos atrás, assinou um decreto presidencial para fechar a prisão, mas o Congresso norte-americano não aprovou a verba para o fechamento. Podemos pensar que foi só a mise-en-scène do Obama, já que quando querem mesmo aprovar algo, negociam antes com os congressistas, como acontece em qualquer país com sistema presidencial. A saída total dos Estados Unidos de Guantánamo, que, como eu expliquei, é outra coisa, é uma das condições impostas por Cuba para a regularização das relações entre os dois países, mas isso nunca foi considerado por nenhum presidente estadunidense. Bem, por hoje é isso. Saudações socialistas. Valeu, Márcia, muito obrigado. A gente vai ficando por aqui com o Conexão América Latina. Queria agradecer também ao Bruno ES, que acabou de comentar aqui com a gente. Você fica agora com o podcast do quarto caderno, o caderno de cultura, caderno cultural, podcast cultural, apresentado pelo Henrique Arias. E logo em seguida, às 4 da tarde, tem análise política na TV 247 do Rui Costa Pimenta, com transmissão simultânea aqui ao vivo na Causa Operária TV. Então, até a próxima terça, às 2 da tarde. Valeu aqui a Maria do Carmo também pelo mais um comentário. Tchau, pessoal. Até mais.